Bom dia a todos, quase boa tarde. Queria primeiramente agradecer ao Gustavo, não só agradecer, como parabenizar o Gustavo pelo pioneirismo, pela organização do evento, realmente um evento muito salutar e de nível científico inegável. Então, parabéns, Gustavo, pela iniciativa e espero que o evento se perpetue ao longo dos próximos anos. E para a gente é um prazer estar aqui, junto com grandes nomes da oncologia, da patologia, da radiologia, não só de Pernambuco, como de todo o Brasil. Bom, o tema que o Gustavo me convidou para conversar com vocês hoje foi sobre o papel da radioterapia no manejo dos sarcomas. Como à tarde a gente vai ter uma outra aula do colega Lavoisier, especificamente sobre sarcomas de retroperitônio, bracterapia e radioterapia intraoperatória, a minha aula agora de manhã vai se ater exclusivamente ao papel da radioterapia nos sarcomas de extremidades, até por uma questão de tempo. Então a gente vai dividir os temas dessa forma. Agora pela manhã falaremos um pouco sobre os sarcomas de extremidade. E à tarde teremos uma aula específica sobre os sarcomas de retroperitônio e sobre o papel da radioterapia intraoperatória e bracterapia nesse contexto. Bom, só me familiarizar aqui. Bom, como já foi dito aqui em aulas que me antecederam, o tratamento dos sarcomas ele é eminentemente cirúrgico. A cirurgia, como já foi dito e ressaltado em vários momentos, é realmente o tratamento principal e o tratamento que oferece a esses pacientes a possibilidade de cura. E até o final da década de 70, esses pacientes eram tratados com cirurgias extensas, grandes, onde o normal era que esses pacientes fossem submetidos a amputações. E a radioterapia surge nesse contexto como uma opção a permitir que cirurgias menores, cirurgias conservadoras, fossem feitas sem que houvesse um comprometimento dos resultados oncológicos obtidos. Então, ainda na década de 80, mais especificamente em 1982, foi publicado esse estudo, é um estudo randomizado, um estudo pequeno, com menos de 50 pacientes, na verdade, mas apesar de um estudo pequeno, esse estudo foi um divisor de águas dentro do tratamento dos sarcomas de extremidades, na medida em que esse estudo mostrou que, apesar do controle local ligeiramente inferior, quando comparamos as amputações com as cirurgias conservadoras associadas à radioterapia adjuvante, esse controle local não se traduziu em piora da sobrevida. A sobrevida dos dois grupos foi exatamente a mesma, e após a publicação desse estudo, como eu disse, muito pequeno, a gente teve uma mudança no paradigma de tratamento dos sarcomas de extremidade, onde as amputações passaram a ser um procedimento de exceção, em casos efetivamente selecionados, nas quais a amputação se torna uma necessidade, e as cirurgias conservadoras seguidas de radioterapia passaram a ser o tratamento padrão nesse contexto de tratamento. E a partir daí, a pergunta que se passou a fazer foi se a radioterapia realmente era necessária. Será que a cirurgia conservadora de forma isolada seria suficiente ou esses pacientes necessariamente deveriam ser submetidos à radioterapia? E logo em seguida foram publicados dois estudos, também estudos pequenos. Eu vi o Gustavo falando dos estudos da oncologia, geralmente são estudos maiores, mais robustos. Os estudos da radioterapia costumam ser menores, mas os benefícios são um pouco mais evidentes. Então esse estudo, com 141 pacientes, para sermos mais precisos, ele foi publicado em 98 no JCO, e ele claramente mostra a melhora do controle local com o uso da radioterapia adjuvante após cirurgia conservadora. Esses são os gráficos de controle local, mostrando uma diferença com P estatisticamente significativo para o grupo no qual a radioterapia foi utilizada. Esse benefício ele ocorreu tanto nos tumores de baixo grau, essa diferença foi expressiva, o controle local, a recidiva local, melhor dizendo, ela caiu de 33% para 4% quando se utilizou a radioterapia adjuvante, e esse mesmo benefício também aconteceu nos tumores de alto grau, um benefício também expressivo e com significância estatística. Esse benefício do controle local não se traduz em ganho de sobrevida, a sobrevida dos dois grupos permaneceu a mesma. Esse estudo ele foi atualizado agora em 2014, já com um segmento de 20 anos. Aparentemente as curvas se afastam um pouco, com benefício para o grupo que fez radioterapia, mas essa diferença aparente nas curvas de sobrevida não tem significância estatística. Então hoje o que a gente considera é que a radioterapia ela melhora o controle local, mas ela não proporciona um ganho de sobrevida para esses pacientes. Um outro estudo com bracterapia, também publicado na década de 90, mostrou resultados semelhantes. Um estudo um pouco maior do que aquele que eu apresentei anteriormente. Nesse estudo,
a radioterapia não era radioterapia externa, era feita com braquiterapia, e mais uma vez a gente vê um benefício no controle local em 5 anos expressivo nos pacientes que fizeram radioterapia. O destaque desse estudo é que o benefício foi restrito aos tumores de alto grau. Então, quando a gente analisou separadamente os tumores conforme o grau histológico, nos tumores de alto grau houve realmente um benefício com o uso da radioterapia, benefício esse que não atingiu significância estatística nos tumores de baixo grau. Então, mais recentemente, a gente não teve publicações de estudos randomizados, na medida de que houve meio que uma aceitação do papel da radioterapia dentro do contexto das cirurgias conservadoras, mas a gente tem 2 importantes publicações, 2 revisões da base de dados americana, do SEER americano, essa publicada em 2010, restrita a tumores de alto grau, mostrando um ganho na sobrevida nos pacientes que fizeram radioterapia, um ganho absoluto de 10% em 3 anos, uma revisão de quase 7 mil pacientes. E agora, mais recentemente, em 2015, utilizando essa mesma base de dados, foi feita uma outra revisão, mais uma vez restrita a sarcomas de alto grau. Essa revisão um pouco menor em termos de N, em termos de número de pacientes, mas com resultados semelhantes, com ganho de sobrevida global em 5 anos, um ganho com benefício absoluto de 5% nos pacientes que fizeram radioterapia. Então, se a gente voltar àquela pergunta inicial, a radioterapia é realmente necessária, ela é, mas talvez ela não seja sempre necessária. E para quais pacientes, então, a gente indicaria a radioterapia? Hoje a gente indica a radioterapia para os tumores de alto grau, a gente tem evidências robustas de que esses pacientes efetivamente se beneficiam da radioterapia, existem evidências de nível 1 de ganho de controle local, existem evidências de séries de revisões retrospectivas de bases de dados até de ganho de sobrevida. Nos tumores de baixo grau, a radioterapia é um procedimento de exceção, a gente só utiliza a radioterapia em situações bem selecionadas e bem restritas. Pacientes que, por algum motivo, tiveram margem positiva ou uma margem considerada inadequada do ponto de vista oncológico, pacientes que têm múltiplas recidivas, pacientes com passados e antecedentes de múltiplas recidivas, e casos em que o cirurgião menciona que uma cirurgia de resgate não seria factível. Então, nesse contexto, talvez a radioterapia possa ser utilizada. Eu coloquei aqui como uma interrogação o papel da radioterapia em tumores muito extensos, muito volumosos, isso não é consenso, mas eventualmente a gente pode utilizar a radioterapia em tumores muito extensos, muito grandes, com mais de 5 ou 10 centímetros, embora isso não seja consenso dentro da literatura. Existe um nomograma, esse nomograma foi publicado pelo grupo de memória, é um nomograma interessante, ele foi publicado em 2012, e nesse nomograma ele tenta predizer o risco de recidiva local em 3 e 5 anos de acompanhamento, caso o paciente não venha fazer radioterapia, caso ele venha a ser tratado única e exclusivamente com cirurgia. Um nomograma interessante pode, de alguma forma, servir de auxílio na decisão de uso ou não da radioterapia adjuvante. Ele leva em consideração os principais preditores de recidiva local, que seriam a idade. A gente sabe que pacientes mais idosos, acima de 50 anos, têm maior risco de recidiva local. O tamanho do tumor, estratificando aqui entre tumores com mais ou menos de 5 centímetros, o status da margem cirúrgica, o grau e a histologia. Nesse nomograma, ele separa os tumores lipomatosos atípicos e os lipossarcomas de baixo grau pelo prognóstico caracteristicamente melhor desses 2 tipos histológicos, e ele não pontua esses 2 tipos histológicos, enquanto que todos os outros recebem a pontuação máxima de 100. E esse nomograma ele tem um nível de concordância interessante, ele foi publicado por um grupo de referência e ele pode auxiliar de alguma forma naqueles casos mais borderlines na escolha ou não pelo uso da radioterapia. Uma vez definido o papel da radioterapia e as situações nas quais ela vai ser utilizada, a pergunta que surge é em que momento essa radioterapia deve ser utilizada? Ela deve ser sempre utilizada após a cirurgia, ou será que seria mais interessante nós fazermos a radioterapia previamente à realização do procedimento cirúrgico, ou seja, no contexto de tratamento neoadjuvante? E a gente também tem um estudo randomizado que buscou responder a essa pergunta. Esse estudo foi publicado com 190 pacientes, ele foi publicado no Lancet em 2012. E ele estratificou os pacientes para a radioterapia pré-operatória, naquela dose padrão de 50 grays e 25 frações, ou para a radioterapia pós-operatória também na dose padrão, uma dose mais alta, de 66 grays e 33 frações. Caracteristicamente, no contexto da neoadjuvância, as doses de radioterapia são menores, justamente para não dificultar a realização do procedimento cirúrgico subsequente. E o endpoint primário do estudo era a taxa de complicações de ferida cirúrgica. Esse endpoint era avaliado no intervalo de 4 meses após a cirurgia, e na publicação eles mostraram que, como já esperado, não havia diferença em termos de controle local quando se optava pelo uso da radioterapia antes ou após a cirurgia. O controle local foi exatamente o mesmo, não teve nenhuma diferença, as curvas se tocam e se sobrepõem praticamente.
o que nós tivemos foi uma diferença na taxa de complicações cirúrgicas, que era justamente o endpoint primário e principal do estudo. Nos pacientes que fizeram radioterapia neoadjuvante, nós tivemos uma taxa maior de complicações cirúrgicas. A taxa de complicação cirúrgica foi praticamente o dobro, ela aumentou de 17% naqueles que fizeram radioterapia adjuvante e ela foi de 35% naqueles que fizeram radioterapia neoadjuvante. Então, num primeiro momento, a radioterapia neoadjuvante ela parecia ser menos favorável ao paciente na medida em que ela estaria associada a um maior índice de complicações agudas. Esse estudo mostrou que essas complicações fundamentalmente ocorrem nos sarcomas de membros inferiores, principalmente coxa e perna, onde a diferença é mais expressiva. Nos sarcomas de membros superiores não houve diferença na taxa de complicação cirúrgica entre os dois grupos. Basicamente, essa diferença se ateve aos sarcomas de extremidades inferiores. Porém, esse estudo ele foi atualizado em 2005, trazendo agora as complicações tardias. E essa complicação foi interessante na medida em que ele mostrou que, no grupo que fez o tratamento neoadjuvante, as complicações tardias, complicações essas irreversíveis, e que muitas vezes atrapalham e comprometem a qualidade de vida dos nossos pacientes, elas foram significativamente maiores nos pacientes que fizeram radioterapia pós-operatória. Aqui vocês veem, eles avaliaram a incidência de fibrose cutânea, edema e rigidez articular. E o que a gente observa é que em todos os índices, a incidência de complicações maior do que grau 2, grau 3 ou grau 4, ela foi significativamente maior nos pacientes que fizeram radioterapia pós-operatória, tanto no que diz respeito à fibrose subcutânea, rigidez articular e edema, mostrando que, apesar da radioterapia neoadjuvante estar associada a um maior índice de complicações agudas, imediatas, porém reversíveis, a radioterapia pós-operatória implica um maior risco de complicações tardias, complicações essas que são irreversíveis e não têm como serem solucionadas e que muitas vezes implicam uma piora da qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, se a gente fosse resumir as evidências, que hoje a gente dispõe na literatura, a gente sabe que a radioterapia pré-operatória utiliza uma dose menor, os campos de tratamento também são menores, porque a gente consegue delimitar mais facilmente o nosso volume de tratamento, uma vez que o tumor está em loco, visível, diferentemente quando você está tratando um leito cirúrgico, onde o volume de tratamento caracteristicamente acaba sendo maior, e justamente por empregar uma dose menor e estar associada a um volume de tratamento menor, as complicações tardias e irreversíveis elas acabam sendo significativamente menores. Então a radioterapia pré-operatória ela diminui a fibrose, ela diminui o edema, diminui a rigidez articular, embora ela implique num risco possivelmente 2 vezes maior de complicações agudas de ferida operatória. Diante dessas evidências, a nossa preferência é pelo tratamento neoadjuvante. Não é tão habitual no nosso meio, mas a nossa preferência pelo tratamento neoadjuvante, a maioria dos guidelines também colocam o tratamento neoadjuvante como preferível, na medida em que ele implica no menor risco de complicações tardias. Repito, complicações essas irreversíveis e que podem implicar numa piora da qualidade de vida dos nossos pacientes. Falando agora um pouco das toxicidades do tratamento, eu vou falar só das toxicidades tardias, eu já mencionei as 3 toxicidades tardias principais, que são o edema, a rigidez articular e a fibrose. Como eu já disse anteriormente, elas têm correlação direta com o tamanho do campo de tratamento. Como o tamanho de campo de tratamento no contexto da adjuvância é maior, essas complicações são mais frequentes no contexto da adjuvância. E uma outra complicação muito temida é a fratura. A fratura induzida pela radiação é uma complicação, embora rara e frequente, ela é descrita na literatura numa incidência de 4 a 5%, mas é uma complicação sempre muito ruim, na medida em que o manejo dessas fraturas sempre é muito mais complicado para o cirurgião. O conceito de fratura radioinduzida é aquela fratura desencadeada por um trauma mínimo ou por nenhuma história de trauma prévio na área previamente irradiada. Nesse contexto, a gente classifica aquela fratura como radioinduzida. E na radioterapia, a gente tem a possibilidade de ter alguns cuidados quando fazemos o nosso planejamento, no sentido de tentar minimizar os riscos de fratura. Então, nesse estudo aqui, do Princess Margaret, foi um estudo grande, com mais de 690 pacientes, a incidência de fratura nesse estudo foi de pouco mais de 4%, dentro do que é descrito na literatura. E eles viram que alguns parâmetros da radioterapia, eu não vou detalhar, é uma coisa muito técnica, mas a ideia aqui é mostrar que se a gente conseguir respeitar as doses consideradas como adequadas dentro do nosso volume de alvo no que diz respeito ao osso, a gente consegue diminuir de forma significativa o risco de fratura desencadeada pela radioterapia. Então ele propõe alguns constraints de dose e na medida em que esses constraints deixam de ser respeitados,
a probabilidade de fraturas aumenta de forma expressiva. Então, ele avalia a dose média recebida pelo osso, a dose máxima recebida pelo osso e o volume do osso que recebe uma dose igual ou superior a 40 gramas. E esses parâmetros, a gente sempre que faz o planejamento da radioterapia de sarcomas de extremidades, a gente busca de alguma forma respeitar para justamente diminuir o risco de fraturas. Um outro estudo interessante é esse estudo, publicado na Câncer, que ele propõe um homograma, onde ele tenta estimar o risco de fratura especificamente para sarcomas de coxa. Então, eles avaliam os principais preditores do risco de fratura e, a partir daí, ele estima a probabilidade de fratura para esse paciente. Um dos critérios que ele avalia é justamente a dose de radiação. Se a dose recebida foi uma dose alta, onde ele considera uma dose alta justamente a dose que a gente utiliza no contexto da adjuvância, ou uma dose baixa, que é justamente a dose que a gente utiliza no contexto da neoadjuvância. E aliado a isso, ele utiliza alguns critérios, como por exemplo a localização da lesão. A gente sabe que lesões no compartimento anterior implicam um maior risco de fratura para os nossos pacientes. A gente sabe que as mulheres também estão associadas a um maior risco de fratura, então ele avalia vários aspectos e a partir daí ele propõe um risco estimado para aquele paciente de fratura e na conclusão do estudo é até interessante porque ele coloca que talvez aqueles pacientes com risco de fratura muito grande, talvez fosse o caso de se considerar uma fixação profilática antes que essa fratura venha a ser efetivamente desencadeada. E como nós podemos melhorar os nossos resultados? O que é que a gente tem de novo, de novidade dentro da radioterapia? Basicamente, a radioterapia ela tem caminhado em dois sentidos. Um é tentar diminuir o volume de tratamento, como já foi bem dito. O volume de tratamento é preditor do risco de toxicidade. Então, o que a gente tem tentado é diminuir o nosso volume e, ao diminuirmos o nosso volume, a gente estará diminuindo a nossa toxicidade. Aqui é o protocolo habitual de tratamento de um sarcoma. A gente delimita o nosso tumor na ressonância T1 e a gente dá uma margem de segurança grande para a doença microscópica. Essa margem de 4 centímetros no sentido proximal e distal e de 1,5 cm no sentido radial. Desculpa, aqui está escrito errado, é radial. E depois a gente ainda dá uma margem de segurança para possíveis erros de setup, de posicionamento do paciente por ocasião do tratamento. Essa margem é menor, da ordem de meio a 1 centímetro. O que acontece é que ao tratarmos o tumor com esse volume, o nosso volume efetivamente tratado se torna bem maior, pois a gente dá essa margem de 4 centímetros para cima, para baixo e ainda dá uma margem de 1,5 cm no sentido radial, ao redor do tumor. O que a gente tem tentado é diminuir essas margens. Essas são as margens tradicionalmente utilizadas. O RTUG lançou um protocolo onde ele tenta substituir a margem de 4 por uma margem de 3, se o tumor é de alto grau e volumoso, ou por uma margem de 2, se ele for de baixo grau ou pequeno. E ele tenta também diminuir a margem radial, ele mantém a margem radial nos tumores de alto grau, mas ele diminui a margem radial para 1 centímetro se o tumor for de baixo grau ou se ele tiver menos do que 8 centímetros no seu maior diâmetro. Estou toda hora apertando o botão errado aqui. E o que eles mostraram é que o controle local com margens mais exíguas foi satisfatório, foi um controle local de 94% em 2 anos. Eles não tiveram nenhuma recidiva marginal, que é um grande problema quando a gente diminui o nosso volume, era aquela recidiva na borda do campo, que possivelmente poderia ter sido evitada se o nosso campo fosse maior. E eles tiveram uma toxicidade tardia maior do que grau 2, significativamente menor do que aquela descrita naquele estudo canadense que eu mencionei anteriormente. Ela caiu de 37% para 10%. A gente não tem como atribuir essa menor toxicidade tardia única e exclusivamente a essa diminuição de volume de tratamento, mas pelo menos esse seria um indicativo e uma ideia a ser lançada, talvez a gente tentar diminuir aos poucos o nosso volume de tratamento mantendo a nossa segurança oncológica. E a outra forma da gente melhorar os nossos resultados é incorporando a tecnologia. E nesse contexto, a radioterapia de intensidade modulada, que a gente chama de IMRT, é fundamental e importantíssimo. A gente vê aqui que o controle local em 5 anos, com a radioterapia tridimensional e com o IMRT, eles são superponíveis. Praticamente não há diferença nas séries mais recentes, nas quais foi utilizada a técnica de radioterapia de intensidade modulada. O controle local ele se manteve, se ele não foi igual, ele foi até melhor do que o que era obtido quando se utilizava a radioterapia tridimensional. Quando a gente volta para aquele estudo do RTUG que eu mencionei anteriormente, a gente vê que nesse estudo 75% dos pacientes foram tratados com IMRT e talvez aquele benefício de toxicidade tardia que a gente viu não seja atribuível única e exclusivamente ao menor volume de tratamento, mas também a diferença na técnica de tratamento, quando se passou de um tratamento onde 100% dos pacientes eram tratados com radioterapia conformacional para um contexto onde 3/4 deles recebiam radioterapia de intensidade modulada. E aqui a gente vem
a menor incidência de todas as toxicidades tardias grau 2 ou mais, com uma diferença expressiva nesses índices. E o que chama mais atenção, quando a gente fala em MRT e sarcomas, esse estudo do Memorial é um estudo interessantíssimo, onde eles compararam os pacientes que fizeram radioterapia conformacional e os pacientes que fizeram IMRT. O que eles observam é que os pacientes que fizeram IMRT, eles tinham fatores prognósticos piores. Então, geralmente os pacientes que faziam IMRT eram mais idosos, e a gente sabe que pacientes idosos têm maior risco de recidiva local. Eles geralmente tinham uma maior frequência de imagem positiva ou exígua. Esse índice foi de 40% para 52% naqueles que fizeram IMRT, e a maioria, e também o índice de tumores de alto grau no grupo que fez IMRT foi maior. Ele aumentou de 78% para 87%. Todas essas diferenças tinham significância estatística, ou seja, os grupos não eram comparáveis. Em teoria, o grupo que fez IMRT deveria evoluir pior na medida que ele tinha fatores prognósticos piores. Mas o que eles encontraram foi um resultado exatamente oposto. O grupo que fez IMRT teve um índice de recorrência local significativamente menor do que o grupo que fez radioterapia de intensidade modulada. Então, esse estudo ele reforça o papel da radioterapia de intensidade modulada e os melhores resultados que a gente eventualmente pode vir a obter com o uso dessa técnica. Então, como conclusões, a gente hoje poderia dizer, com o nível de evidência 1, que a cirurgia conservadora, seguida de radioterapia adjuvante, proporciona resultados idênticos em termos de sobrevida que aqueles alcançados com a amputação. As indicações clássicas de radioterapia adjuvante seriam para sarcomas de alto grau, a gente tem nível de evidência 1, de que nesse contexto a radioterapia melhora o controle local, e a gente também tem sérias retrospectivas de que ela possa melhorar também os resultados em termos de sobrevida. Para os sarcomas de baixo grau, o uso da radioterapia adjuvante ele é considerado como um uso de exceção, devendo ser empregado apenas em casos efetivamente bem selecionados. Como eu disse, margens inadequadas, tumores com múltiplas recidivas prévias ou casos em que o cirurgião efetivamente não se sente confortável de que poderá resgatar esse tumor em caso de uma recidiva. Com relação ao time da radioterapia, a nossa preferência pela radioterapia pré-operatória, a gente tem nível de evidência 1 de que ela diminui a toxicidade tardia, que é irreversível e compromete a qualidade de vida do nosso paciente. E com relação à técnica, a técnica preferencial, com certeza, é a radioterapia de intensidade modulada. Ela proporciona um controle local idêntico ao que é obtido com a radioterapia tridimensional, ou talvez até melhor, com um perfil de toxicidade mais favorável. E os cuidados do planejamento da radioterapia são imprescindíveis e fundamentais, a gente respeitar os constreios de dose, com certeza a gente vai estar proporcionando um menor perfil de toxicidade ao nosso paciente e principalmente diminuindo o risco de fratura no futuro. Eu não sei se eu tenho mais algum minuto, mas eu trouxe só de novidade aqui da Astra, agora desse ano 2014, esse estudo com o uso de nanopartículas. É o que a gente tem de novidade, tentando melhorar os nossos resultados mais recentes. Nesse estudo, essa nanopartícula ela não é intravenosa, ela é intratumoral. O cirurgião ela introduz a nanopartícula dentro do tumor antes de ele fazer a radioterapia. E a gente sabe de estudos radiobiológicos que ela aumenta a dose absorvida em 9 vezes. A dose absorvida de radioterapia, no caso. Então, eles executaram 180 pacientes no estudo fase 2, fase 3, e o princípio é esse: você aumenta a absorção da radiação. Quando você combina a radioterapia com essa nanopartícula, você produz mais elétrons, e ao acelerar ou produzir mais elétrons, você acaba produzindo maior dano à célula tumoral, maior dano à célula maligna. E esse é o desenho do estudo. Um grupo fazia só radioterapia, um grupo fazia radioterapia com nanopartícula. A radioterapia neoadjuvante, como eu disse, é a preferência na maioria dos estudos, é pelo uso do tratamento neoadjuvante. E o que eles observaram é que a taxa de resposta patológica completa praticamente mais que dobrou, na verdade, quando você utilizou a nanopartícula, com significância estatística. Quando eles avaliaram, porque essa taxa aqui, os patologistas podem falar melhor do que eu, eles consideraram a resposta patológica completa menos de 5%. Mas depois eles, não, vamos pegar outros pontos de corte. Então pegaram 7%, pegaram 10% e pegaram 0, nenhuma célula viável. Em todos os pontos de corte que eventualmente pudessem vir a ser utilizados, houve benefício com o uso da nanopartícula. E aqui mais uma vez mostrando que esse benefício ele foi praticamente restrito aos tumores grau 2 e grau 3, ou seja, os tumores de alto grau. Não houve benefício nos pacientes com tumores de baixo grau, tumores grau 1. As margens de ressecção, a gente teve uma maior taxa de ressecção patológica completa, a ressecção R0. E, em termos de toxicidade, o uso da nanopartícula ele foi seguro, embora estivesse associado a um maior risco de efeitos adversos. O tratamento ele não é inócuo. Os efeitos adversos principais foram hipotensão e choque anafilático. Houve alguns casos de efeitos adversos grau 3 e 4, o que não ocorreu no grupo da radioterapia isolada, logicamente. Obrigado pela atenção.